Olá, tudo bem por aí? Por aqui, Marco Xavier, e vamos para mais uma aula do nosso treinamento. Nesta demonstração estamos mostrando como montar uma folha de ponto padrão no Excel, as configurações, os cálculos, a lógica que deve ser seguida. E para essa demonstração estamos aqui nesse caso mostrando, montando esta folha de ponto. Caso você tenha perdido as demonstrações anteriores, é só você procurar aí os vídeos onde nós mostramos como montar as colunas, essas colunas que já foram configuradas, tá bom? Para nossa aula aqui, nessa nossa folha de ponto, vamos simular agora como corrigir o erro de horas negativas no Excel. Então, se você tem um cenário como esse, então a gente tem aqui uma folha de ponto, onde esse funcionário ele está contratado para trabalhar 8 horas por dia. Então, no vídeo anterior, nós já calculamos quantas horas ele trabalhou em determinados dias. E aí a gente vai identificar aqui o banco de horas. Como a gente sempre cita, existem empresas que pagam as horas adicionais com folgas, o famoso banco de horas. Então, nesse caso aqui do banco de horas, a gente tem que identificar em que momento, em que dia ele trabalhou mais do que as 8 horas. Então, vamos lá, é só fazer uma operação matemática simples. É só você colocar o sinal de igual. Nesse nosso caso, quantas horas ele trabalhou no primeiro dia, menos o total de horas que ele contratou, tá? Você pode digitar as 8 horas ou você pode simplesmente clicar aqui se você tiver a informação registrada, tá bom? Pressionamos Enter e tá lá, nesse caso aqui, se ele trabalhou 8 horas e 45, então ele tem um saldo positivo de 45 minutos, tá? É claro que a gente vai arrastar essa operação para baixo, mas antes de fazermos essa manobra, temos que fazer o travamento, Já que eu cliquei nesta célula, se eu arrastar para baixo e ela estiver solta, ela vai descer junto. Então, consequentemente, ele vai começar a analisar outros valores que não tem nada a ver. Então, para você fazer o travamento, o que você faz? Identifica qual é a referência, que nesse caso aqui é esse C2, clico aqui no meio, entre o CO2, no seu teclado você pressiona F4. Ele já faz o travamento automático para você. Só isso aqui já é o suficiente. Pressione a tecla Enter. E agora clicamos novamente no cálculo que foi efetuado e arrastamos para baixo. Vamos arrastar aqui para baixo até o finalzinho. E aí encontramos o nosso resultado. E aí, é claro, estamos aqui justamente no cenário foco deste vídeo. Por exemplo, é claro, aonde o saldo foi negativo, ao invés dele retornar um cálculo ou um formato de horas, ele dá esse símbolo, esse sinal de erro, que é o hashtag infinito, Então, isso quer dizer que aqui eu tenho horas negativas. E realmente, se você observar, se ele trabalhou 4 horas, aonde ele deveria trabalhar 8, então 4 menos 8 vai dar menos 4 horas. Então, nesse dia, ele está devendo 4 horas para a gente. Só que o Excel ele não consegue exibir isso de maneira clara sem que você faça uma correção, ou você pode fazer a correção antes ou depois, que é o nosso caso aqui. Então, como é que a gente corrige isso? Veja que aonde o cálculo, o resultado é positivo, ele retornou normalmente. Então, como é que a gente vai corrigir este erro? Nós vamos selecionar a coluna com os valores, a coluna com os dados. Então, para isso, devemos acessar a guia Arquivo, aqui em cima da guia Arquivo, vou voltar de novo, Arquivo aqui em cima, clicou nela. Do lado esquerdo, nas categorias, vamos descer até o item chamado Opções. Então, aqui embaixo, Opções. Vai aparecer uma janela, com as configurações possíveis do Excel. Do lado esquerdo, nas categorias, vamos procurar a categoria Avançado. Clica na categoria Avançado. Aqui existem centenas de possibilidades de configuração. Aos pouquinhos, conforme você vai estudando Excel, você vai conhecendo as possibilidades, tá? Para o nosso caso aqui, a gente vai descer essa seção ao calcular esta pasta de trabalho, tá? O nome é um tanto quanto esquisito, mas a opção correta seria essa daqui, Usar sistema de data 1904. É uma configuração aí das primeiras versões do Excel,
que no caso acaba corrigindo essa exibição padrão do Excel, tá bom? Então, simples assim, é só marcar essa opção. Quando você clicar no OK, vamos clicar aqui, olha lá, veja que ele corrige agora e exibe de forma clara os resultados negativos, ó. Então, nesse segundo dia, ó, ele está devendo menos 4 horas para gente. Aqui, neste quarto dia, ele trabalhou 5 horas, então ele está devendo 3 horas. Ele está com 3 horas negativas, tá bom? Simples, mas para quem não conhece, dá uma dor de cabeça danada, né? Quem se encontra numa situação como essa, é claro que para até descobrir a forma de corrigir, né, ela já perdeu um bom tempo nisso daí. Então é claro, se você perdeu os vídeos anteriores, onde a gente explica como montar as outras colunas, como é que a gente descobre o dia da semana, como é que você calcula aí o total de horas trabalhadas, é só acessar os vídeos anteriores na sequência, tá bom? E é claro que nos próximos vídeos vamos continuar mostrando como se efetua cálculos de horas extras, cálculos de horas trabalhadas, né, dentro de uma folha de ponto padrão dentro do Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.